Olá pessoal do canal Tebuda, vamos mais um vídeo do canal. Lembra que antes é geral, não vai só pra todo mundo. Já saiu a justiça, vamos no canto principal. Aqui já saiu. Enforcado. Roda do ano, baixo do enforcado e aqui o eremita. Tipo assim, é hora de você decidir, ou então alguém aqui não tá aguentando mais sofrer, tá decidindo algo sobre, entre vocês. Alguém que te deixou, tá pesando uma coisa, ou você tá pesando sobre algo. E muitas vezes te vai sofrer, então você observa isso. Você é homem, você é mulher, hétero, homoafetivo. 3 cartas. Fala de uma decisão, você tem que se abrir para decisões. Enxergar com quem você caminha. Caminhos abertos, decisão, uma decisão. Você tem caminhos abertos, mas tem que você enxergar só você. Aqui fala disso. Aqui fala que você, homem, mulher, hétero, homoafetivo, que fala. Uma decisão tem que ser tomada, mas você observar, enxergar o que essa pessoa está falando, se está escondendo algo de você, homem, mulher. Aprender a reconstruir, ter força de se reconstruir, porque aqui fala assim, para você se reconstruir, você tem que se afastar de pessoas, observar quem realmente são seus amigos. Para você começar do zero, mostrar uma nova vida, você tem que se afastar de todo mundo, tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar, quanto espiritual. E aqui já diz isso. Aqui 2 cartas. Eremita. Eremita é uma decisão de alguém que tá voltando, que não tá se aguentando, que pensa na felicidade, na sua própria felicidade, mas também pensa em relação ao que? A vocês, tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar, o quanto ser feliz. É isso que tá dizendo aqui. Então aqui já diz isso. E aqui fala assim, para você enxergar o seu potencial, você enxergar que você é grande, que você tem equilíbrio, tem brilho para mais parar de se iludir com as coisas. Você tem caminho de pensar que você tem caminhos abertos, você tem que apenas ser o que? Centrado, observar e ser decidido e seguir em frente, tanto no amor quanto financeiro. Ou alguém tá querendo voltar, mas tipo, tá encontrando dificuldades, não tá enxergando o seu real poder, tanto no amor quanto financeiro, quanto familiar, quanto espiritual, quanto financeiro. Então, o que diz isso? Então, é isso que eu tenho a dizer pra vocês aqui no canal Tebudas, no montinho, dos montinhos, então, os arcanos maiores. E aqui já fala assim, são 2 cartas aqui. Assim, você anda dividido, para de se dividir. Isso, te colocando o quê? Em confusão. Você está criando confusão dentro de você, não enxergando o poder que você tem, criando confusão à toa, desperdiçando. Observar quem de verdade quer caminhar com você no amor financeiro, familiar, espiritual. Aqui já fala disso. Você enxergar o seu potencial, parar de se confundir, seguir confuso, parar de se enxergar o seu potencial, porque muitas pessoas elas querem te confundir, elas querem minar a sua confiança, tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar, espiritual. Aqui já fala assim, olha só, aqui já fala um novo início, para você começar mais feliz. Aqui fala, após tanta turbulência você vai começar a sorrir, uma nova jornada da sua vida vai começar aqui. Aqui é a pessoa que está apegada a você, apegada a conhecimento ou algo que está limitando ela enxergar isso, ela enxergar o seu potencial, fica se reprimindo, fica se controlando. Uma pessoa que se controla porque está apegada a algo, ou sobre alguém, ou alguma condição no amor, no financeiro, familiar, espiritual. Que já diz isso muitas das vezes. Que já diz isso. Deixa eu ver 4 cartas. Aqui é 5. Então, aqui já diz isso. Você é homem, você vai curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever. Muito obrigado a todos vocês. Então, curta, comenta. Não tenha medo de seguir aqui o canal de Budas. Então, vamos ver quantos caras aqui tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui.
5, 6. Um pouco. 7, 8. É isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 8. 3, 4, 7. 4, 7. Uma carta para cada montinho. O universo, uma carta para cada montinho. Você tá assim. Então, já terminou aqui. Então vamos ver rapidinho o que vocês querem dizer. Aqui fala. Uma decisão tem que ser tomada. Você enxergar o que é e se abrir para o novo. Se afastar de pessoas, sair, afastar dessa dor, aprender a ruir para recomeçar. Enxergar o seu potencial. Você enxerga o seu potencial tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar. E aqui fala 8. Um novo começo. Você tem um novo começo na sua vida amorosa, financeira, familiar, espiritual. Então aqui já diz isso. E aqui fala que você tem que enxergar o seu potencial. Siga em frente, mas sem ilusão, sem medo. Você tem muito medo de enxergar o seu potencial. Então você se equilibrar. Parar de criar confusão dentro de você. Porque fala, tem coisas chegando, tem coisas saindo, tem coisas chegando. Então não se aprender a se lançar, mas seguir o que? Equilibrado, não ter medo de seguir muitas vezes o que? Equilibrado, tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar, quanto espiritual. Então é isso, tá dizendo aqui. E aqui fala, a chegada de uma nova pessoa, a pessoa do passado, ou de pessoa vai se impede você se abrir. Voltar-se, muitas vezes, a ser aquela pessoa maravilhosa, tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar, quanto espiritual. É isso que está dizendo, e aqui fala disso. Você se abrir, ok? Reprime os sentimentos. Por mais que te ame, siga o seu caminho, ela segue presa a você, ela segue o que? Imóvel. Usando-se de orgulho, se poder fingindo um orgulho que não existe. Enxergando uma iluminação, você enxerga a sua iluminação, tanto amor quanto seria aqui fala. Você poderá, porque aqui fala que você se ilude facilmente. Você se apega ao que te dão, o que te coloca nas tuas mãos, mas você se ilude com aquilo, você se limita a não enxergar o seu potencial maravilhoso, você se limita muitas vezes a isso, dessa questão amorosa, questão financeira, questão familiar, e aqui vamos seguir em frente com a justiça. Justiça fala você pesar, analisar, ver de fato, de verdade. Essas coisas no amor, financeiro, familiar, espiritual, porque aqui fala. Página de espada, página de ouro, quer dizer, página de ouro fala assim, tá? Você enxergar o seu potencial, você vê o seu potencial no amor, no financeiro, familiar, espiritual, se abrir, enxergar o que você é capaz. Então aqui alguém está enxergando o seu potencial, está te observando. Se não é questão financeira, alguém na questão financeira, onde você trabalhou, você trabalha, você está sendo observado pelo seu chefe, pelo seu chefe. Se na questão espiritual, alguém está de olho de você. Se na questão familiar também você causa inveja muitas vezes, muitas pessoas te observam. E muitas vezes você aqui não está enxergando isso, você não enxerga o seu potencial, você não enxerga a sua realização profissional, financeira, familiar, espiritual. As conquistas que tá vindo pra você não tá enxergando. Então você passar e você se levantar assim, e enxergar isso. Tá na hora de você se valorizar, tanto no amor quanto financeiro. Observar o que você é capaz de fazer muitas coisas, de realizar, de enxergar o seu potencial, o seu poder, porque seguir muitas vezes o que? A sua intuição, tanto no amor quanto financeiro, quanto espiritual. Muitos enxergam, mas você não enxerga. Você se vê aqui nesse buraco. Você não tem muitas vezes a capacidade de enxergar o seu potencial, de sair desse buraco. E esse buraco tá o que? Tá te limitando, tá te sugando, tá sugando tuas forças. Muitas das vezes você não vai observar isso. Tá te limitando a você não
demonstrar o seu poder, sua criatividade, tanto no amor quanto financeiro, quanto familiar, quanto espiritual. E isso é causado por quê? Por pessoas que te cercam, pensamentos que te cercam, que não deixam você enxergar que você pode se levantar, que vai vir alguém, tá vindo alguém aqui que realmente vai te afastar de pessoas ruins, de pessoas que não merecem estar junto com você, muitas vezes tanto no amor quanto financeiro. E com isso, se você enxergar o seu poder, você vai começar o quê? A enxergar a alegria, a felicidade. E você não deixa, você não consegue às vezes enxergar a sua felicidade dentro de você. Por mais que você trabalhe, você não enxerga. Tá na hora de você enxergar que isso está sendo concretizado, isso está sendo firmado. É o que fala. Tá na hora de você abrir seus caminhos, seguir os caminhos estão abertos. Mas você precisa, às vezes, abrir os olhos, abrir para coisas novas, no financeiro, no amor, no familiar, não se limitar a só apenas a um emprego, a uma situação que você se limita, você acha que é muito exaustivo, isso, aquilo, outro, sabendo que você, muitas vezes, o que tem um potencial, tá no você observar isso. Você tem o poder de se levantar, você precisa, muitas vezes, observar, ver essa situação, tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar, quanto espiritual, seja, muitas vezes aqui, na área que for, porque você precisa o quê? Se abrir, pisar, pensar, parar de se limitar, enxergar o seu potencial, você pode sair dessa situação. Porque vai vir alguém aqui querendo te levantar. Após muito sofrimento, quando você chegar, você vai começar a se afastar de pessoas. Você se tá presa, parada, porque você tá presa a alguém, está se machucado, mas após esse sofrimento vai vir alegria. Tá você enxergar a sua alegria, enxergar a sua força. Uma nova fase, a vida amorosa, financeira, familiar está chegando na sua vida. Então você começar o quê? Muitas vezes o quê? A observar. Você é homem, você é mulher, hétero, homoafetivo. Muitas vezes você não quer enxergar porque você não quer. Quando você quiser, você vai ver sua vida dar uma guinada totalmente diferente. Totalmente diferente daquilo que você realmente o que imagina, do que você pretende realizar, porque você não quer enxergar aquilo que você quer. Você quer ser o quê? Ficar ali se limitando, se limitando. Às vezes a gente se limita pra quê? Pra ver se alguém dá a mão, estende a mão, mas fala assim, quando você pensar desse jeito, eles vão estender a mão até um certo ponto. Depois, sai da minha frente. Eu não vou parar, eu vou falar assim, não vou parar por causa de você. Você não precisa parar pelos outros, você tem que chegar à sua felicidade, você tem que caminhar em frente. Seguir a sua intuição. Você seguir, tá pedindo você seguir a sua intuição. Porque muitas vezes você precisa o quê? Se valorizar, você querer crescer por você mesmo, não pelos outros, porque você quer que os outros te carreguem. Muitas vezes aqui quer dizer assim, você quer que os outros te carreguem no colo, e tá na hora de você parar com isso. E tá na hora de você parar de querer ser carregada pelos outros. Você tem que ser carregada por você. Você tem medo. Você é homem, você é mulher, hétero, homoafetivo. Porque muitos aqui se aproveitam disso e você não tá enxergando isso. Sacerdote, político, muitas vezes o seu ídolo, ele já deu várias dicas que não vai te carregar pra sempre. E aqui fala, para você se libertar disso aqui, desses pesadelos, desse sofrimento que tá dentro de você, para você se levantar, sair dessa situação. Você tem força, você tem sabedoria, falando que você tem sabedoria para sair disso aqui, desse sofrimento, desse buraco, desse sofrimento. Tá na hora de você se reerguer, tá na hora de você enxergar, ruir essa torre. Você é homem, você é mulher, hétero, homoafetivo, porque aqui fala disso, e aqui fala uma escolha a ser feita. Você tem uma escolha a ser feita aqui. Você precisa se abrir, mas se abrir com as pessoas certas. Observar com que você conta a sua felicidade,
suas realizações amorosas, financeira, familiar, observar quem de fato, de verdade vai caminhar com você nessa situação, tanto no amor quanto financeiro, quanto familiar, espiritual. Seja na hora que for aqui, pede para você observar quem vai realmente estar contigo. Ou é você mesmo, ou é os outros. Porque os outros, não é fácil de caminhar com você, querer caminhar com você. Então, até um certo ponto, até um certo limite. Você tem que começar a observar isso. Na hora que te dar uma banana, ele vai te dar uma banana, não. Você aprender a enxergar o seu poder, tanto no amor como no financeiro. Ou então você aprender a lutar, a caminhar pelo seu relacionamento. Porque muitos não querem que você seja feliz. Muitos aqui não querem que você seja feliz no amor, no financeiro, familiar. Dão opinião. Pra quê? Pra desestabilizar você, para tirar você do seu relacionamento financeiro, amoroso, do seu emprego, da sua, do seu, você desmotivar espiritualmente. Então, tá na hora de você seguir a sua intuição, enxergar o seu trabalho, do que você é capaz de realizar, coisas maravilhosas. Tá na hora de você se levantar, enxergar o seu poder. Você tem poder. Você tem poder, você só basta o quê? Querer o quê? Enxergar isso. Você o que querer enxergar, tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar, quanto espiritual. Então, isso está dizendo aqui, enforcado. Enforcado já diz assim, tem escolhas a fazer, enxergar ou se enxergar aquilo que você tem de fato, de verdade. Tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar. Sair dessa situação de pendurado. Tá na hora de você tomar uma decisão. Tá na hora de você decidir porque fala. Mas para isso você precisa o que? Se reequilibrar. Seu espírito, seu mental, suas emoções, o seu caminho. Começar a enfrentar, não ter medo de enfrentar as dificuldades, não ter medo muitas vezes de enfrentar as adversidades da vida, aprender a se amar mais. Se amar mais. Porque aqui fala que alguém está querendo voltar nos seus caminhos, começou a enxergar que você é essa pessoa. Mas pede para você se reequilibrar. Por mais que ela tenha seguido em frente, é uma pessoa que está querendo voltar. Ou então, está pedindo para você se amar mais, observar o seu poder, enxergar que você é o primeiro lugar. Você precisa de equilíbrio. Vai ter alguém que vai te amar? Vai. Mas você precisa se amar primeiro. Observar essa alegria que você tem. Se dar mais para você, homem, mulher, hétero, afetivo, que fala. Olha só, equilíbrio, equilíbrio. Dois de ouros e cavaleiro. Porque tá faltando o quê? Equilíbrio emocional, equilíbrio racional. Tá pedindo que você tenha equilíbrio para decidir. Para você, muitas vezes, o que é aqui, enxergar o seu potencial, tanto no amor. Quando você começar a enxergar, você vai ver, a sua vida vai começar o quê? Caminhar. Quando você começar a se levantar, você vai ver, nem tudo que é aquilo que te falam é real. É real. E muitas vezes você já percebeu isso, você é homem, você é mulher, hétero, homoafetivo, porque muitas vezes você se cerca de pessoas que te limitam, que não querem que você seja feliz num relacionamento amoroso, ou consigo mesmo, porque querem que você esteja o que? Presas a eles, a elas, a esse sentimento, a essa emoção. Então, na hora que você enxergar isso, você vai começar o quê? A se amar mais, você vai começar a ver que a vida, ela vai começar a desfrutar. Não vai ter tanto, por mais que às vezes tenha confusões internas, isso você vai conseguir passar por cima, você vai conseguir o que? A transpassar, a enxergar aquilo de fato, quem você é, tanto no amor, quanto no financeiro, quanto familiar, quanto no seu espiritual. Então você vai ver quem é você. Você enxergar isso, você vai ver o seu real potencial. E as pessoas muitas vezes, a maioria das pessoas não está preparado
enxergar o seu potencial, nem mesmo você, muitas vezes. Na hora que você começar a enxergar isso, você vai começar a ser feliz, você vai ser mais equilibrado, vai se amar mais, e vai enxergar essa sabedoria, porque muitas vezes você não está enxergando que pessoas te invejam. Inveja que você tem. Às vezes você não pode ter nada, mas as pessoas te invejam porque você tem um sorriso diferente, você tem uma alegria diferente, você tem um caminhar diferente. Diferente, tudo diferente deles ou delas. Então, isso que é o medo das outras pessoas de te enxergar. Você, moço forte, muito que aqui fala. Você tem um brilho. Você tem um brilho, você é homem, você é mulher, você é hétero, homoafetivo. Você tem um brilho. Só basta você querer enxergar isso. Cada vez você tem que começar a enxergar pra você caminhar. Passar por isso, passar por que esse sofrimento interno é uma fase. E isso vai passar. E aqui fala, você tem caminhos abertos. Você fala assim, que você tem caminhos abertos. Basta você enxergar. Seus caminhos estão abertos, tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar, espiritual. Mas você tem que saber decidir o que realmente você quer. Você está preso a confusões mentais, preso no que te dizem, o que falam pra você, muitas das vezes. Então, tá na hora de você ver isso. Você é homem, você é mulher, hétero, homoafetivo. Você enxergar isso. Você vai ter que ver o que de fato, de verdade, você quer no amor financeiro, familiar, espiritual. Seja na área que for, muitas das vezes. Então tá na hora de você ver isso. Tá na hora de você ver a tua grandeza, o teu amor próprio, muitas das vezes. Você não está enxergando. E pede pra você enxergar. Assim, você vai começar a enxergar e a conquistar, a se desvencilhar. Mesmo que demore, mas faz acontecer. Não tenha medo. Não tenha medo de confrontar. Não tenha medo muitas vezes de falar o que você realmente às vezes pensa. Porque quando a gente mais se limita, mais a gente fica aqui, refém do outro, da outra pessoa, muitas das vezes. E diminui muitas vezes nossos brilhos, limita nosso caminhar. Eu estou dizendo aqui, muitas das vezes, tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar, espiritual, mas tipo assim, na questão financeira, aprenda a observar. Observar primeiro, para depois você falar. Ouve todo mundo, vai depois fale. Isso serve também no amor, familiar, espiritual, nas outras áreas. Observe o ambiente, se está favorável a falar ou não. É isso. Muitas vezes você tem que começar a enxergar, você começa a ver o seu potencial. Quando você começar a enxergar o seu potencial, você vai ver que a vida te pede o que? Equilíbrio, ponderação, não omissão. Muitas vezes as pessoas elas querem que te limitar. Então na hora de você ver isso. Então na hora de você muitas vezes ver isso. Tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar e espiritual. E aqui fala. Vamos ao motivo número 3. O motivo número 3 vem com eremita. O eremita fala das conquistas. Uma volta inesperada de alguém. Alguém inesperadamente está voltando na sua vida amorosa, financeira, mas volta de uma pessoa, mas que muitas das vezes ela está presa a algo. Sentimentos, emoções, muitas das vezes. Então, está na hora de você ver se vai valer a pena ou não estar nessa situação. Porque uma pessoa, muitas vezes, o que é indecisa, que é guiada pela luz dos outros, ou você é guiado pela luz dos outros, porque é o que fala. Você muitas vezes tem um poder lindo, maravilhoso, mas você, o que te dão, você aceita, fica intertida, fica tipo admirando, coisa maravilhosa, mais linda, maravilhosa. Não enxerga o seu potencial de querer mais, de conquistar mais, de se realizar, de ser justo, ser verdadeiro com você, porque você julga que aquela pessoa é certa, mas muitas das vezes não está observando que isso aqui pode ver o que? Uma cobrança, 2 pesos, 2 medidas que pede. Você observe isso. Você observe o que estão te oferecendo, o que vão te cobrar lá na frente, muitas das vezes, no amor, no financeiro, no familiar, no espiritual. Muitas das vezes você tem que observar.
Porque muitas vezes você é o que se deixa se manipular, cercado de o que? De sentimentos, emoções. Você muitas vezes se limita o que? Se limita à ajuda das pessoas. Para você caminhar, você precisa se cercar de conceitos, não enxergar, mas não enxergar o seu potencial. Você é facilmente manipulável pelas pessoas, que as pessoas elas sempre vão te querer te cobrar e você não está querendo enxergar isso. Você muitas vezes inocentemente está acreditando que você seguindo em frente, você não lutar daquilo que realmente acredita, você não vai conseguir, você vai conseguir realizar, você vai conseguir facilidade, mas por dentro, muitas vezes você não está enxergando. Você carrega consigo o sofrimento, você não está enxergando que você tem um potencial, porque você está sendo manipulável, guiado por outras pessoas muitas das vezes. Porque muitas vezes você se sente o quê? Você não se sente guiado, mas você está cercado a conceitos, a medos, a preocupações. Você quer ser feliz, mas você está sendo guiado pelos outros, dirigido. E você não percebe. Por amigos, amigas, pode ser pessoas do tempo onde você frequenta, do partido político. Você está sendo o quê? Uma massa de manobra muitas vezes, pela mídia também. Que tudo é maravilhoso ali, é lindo, maravilhoso, mas sabe que é tudo mentira. Que aquilo ali não existe na realidade. E aqui fala, você está dividido. Em quem você vai acreditar? Fazendo ponderações, fazendo o que muitas vezes aqui, como se diz, você se faz o que? Você faz comparações dos seus relacionamentos, do que você viveu. Você se machuca, se limita, não enxerga o seu potencial de seguir em frente, de divergir, de contrastar. Sente, por mais que queira seguir, mesmo que você tenha vencido, mas você sente que perdeu algo. Você sente muitas vezes, você poderia ser feliz, mas você não é feliz porque você se limita, tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar, quanto espiritual. Aqui fala, 8 de copas, tá? Você seguir em frente. Enxerga o seu potencial de seguir em frente. Para de se limitar do que te dão. Você se limita do que te dão. E muitas vezes você não está enxergando isso. Então você seguir em frente, caminhar. Não existe dentro de você uma inquietação de seguir. Aí você está entretida naquilo que te falam, naquilo que te prendem. Rei de copas, a rainha de copas aqui sim, o rei de copas aqui você. Tá, você ponderar, enxergar o que estão te oferecendo. Que isso aqui pode te comprometer, te limitar, muitas vezes, de seguir, porque assim, a felicidade está dentro de você, você não está percebendo. É o que eu falei, a felicidade está dentro de você, mas você não percebe, você não enxerga, porque você se limita a ser o quê? É guiado pelos seus sentimentos, pelas emoções, é guiado muitas vezes não por você, mas pelos outros, dirigido, e aqui você está preso a isso. Por mais que você tenha vitórias, mas você está preso. Porque você poderia ser feliz porque você é feliz, porque você era feliz. Está na hora de você enxergar isso, ser homem, você mulher. Está na hora de você ver que essa fase está chegando ao fim. E você precisa tomar uma decisão. Seguir, muitas vezes o que? Aqui. A sua intuição. Qual que você vai querer seguir? O que te dizem, o que te limitam, o que te faz muitas vezes feliz no presente momento, mas futuramente você percebe que não vai ser feliz. Tá? Você começar a enxergar isso. Você tem que começar a enxergar isso, porque aqui fala uma pessoa que não está feliz. Você não está feliz. Você vai ter que começar a enxergar tua sabedoria, teu entendimento, tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar. Porque você está preso, limitado, secado. Quando você aprender a caminhar com você, mesmo aprender a caminhar mesmo na escuridão, você tem que às vezes, muitas vezes, aprender a caminhar na escuridão.
contra o que dizem, tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar, quanto espiritual. É isso que eu tenho a dizer das conquistas do mês, né, nessa semana. É isso que eu tenho a dizer para conquistas. E mais tá, curte, comenta, compartilhe. Se inscreva no canal Teposo, porque aqui fala que você precisa começar a enxergar a sua intuição, porque aqui fala. Intuição, você tem poder para decidir. Você sabe o que você quer de fato, de verdade. Se existe uma incomodação, tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar, quanto espiritual. Mas você fala assim, é melhor aceitar isso e se depois você se sentir mal. Você tá percebendo que algo vai dar merda aqui, tem merda aqui a rolar. Então é hora você vê isso. Você é homem, você é mulher, hétero ou homoafetivo.